Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 23. E vamos ler o Salmo todo, amém? Glória a Deus. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por este momento. Eu quero, Deus, colocar a minha vida diante do Senhor, Pai, assim como gratidão pelo privilégio que eu tenho nessa noite de poder ministrar e compartilhar a palavra do Senhor. Oh Deus, eu faço isso com temor, com tremor. Oh Deus, ao mesmo tempo que eu acho que isso é uma grande honra. E eu quero te agradecer. Mas nesse momento eu quero orar também por cada vida que me ouve, por cada pessoa, Deus, que está neste momento por situações, Pai, das mais diversas possíveis. Mas eu oro, Pai, para que a sua palavra possa trazer consolo, possa trazer, Deus, conforto, possa trazer confiança, possa trazer a verdade, porque a verdade do Senhor, quando se estabelece na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, Pai, ela causa um impacto e causa, Senhor, mudanças, causa cura e ela traz transformação. Que, Deus, nesta noite o Senhor possa falar conosco e que o propósito para o qual a sua palavra foi liberada, esse propósito possa ser alcançado e possa ser estabelecido nas nossas vidas, na vida da igreja, em cada lar, em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aqui o Salmo 23, e o Salmo 23, até mesmo quem nunca abriu uma Bíblia já leu. Você lê o Salmo 23 na placa do caminhão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você lê o Salmo 23 nas repartições públicas, tem sempre um quadrinho ali, às vezes com o Salmo todo, e algumas vezes apenas com o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você vai num ambiente, num hospital, num lugar onde tem uma Bíblia, normalmente aquelas Bíblias grandes, normalmente elas estão abertas ou no Salmo 91 ou no Salmo 23. Salmo 23 é demasiadamente conhecido. Escrito por Davi, que foi o segundo rei de Israel, um pastor de ovelhas, antes de ser chamado para ser rei, guerreiro. Davi era um pastor de ovelhas. Então, quando ele escreve sobre isso, sobre o dia a dia, sobre a conduta de um pastor, quando ele escreve sobre os cuidados, sobre a proteção e sobre a maneira como o pastor cuida das suas ovelhas, ele está falando algo que lhe é muito peculiar. Talvez esta linguagem para mim e para você, para nós que hoje vivemos na cidade ou aqui no século 21, talvez essa linguagem não faça muito sentido. Nós precisamos estudar, precisamos entender e ter uma visão ali de como que esse pastoreio acontecia. Mas nós entendemos que Davi fala de algo que lhe é próprio, ele sabe do que está falando. Ele está falando algo com propriedade. Então ele faz este salmo, que é uma poesia linda, uma poesia de confiança, uma poesia que demonstra e relata uma grande verdade de um Deus amoroso que está conosco em todo tempo. Então este salmo nos ensina muitas coisas. E eu gostaria de caminhar com você hoje, através de cada versículo, dizendo logo de cara que eu não vou me aprofundar. Eu sei que se você procurar na internet, se você procurar alguns comentários, você vai ver muita gente se aprofundando, falando aqui sobre esse primeiro versículo, que essa palavra que é traduzida como o meu pastor, na verdade também pode ser traduzida como o Senhor é o meu amigo, e Ele nunca me faltará. Eu entendo, eu acho louvável nós estudarmos, mas hoje eu quero, querido, ficar de uma maneira simples. Não acho que nós não precisamos nos aprofundar, porque isso que está escrito aqui de uma maneira simples e poética é algo que abençoa grandemente o nosso coração. Amém? Então eu quero que nós possamos desfrutar. E talvez você tenha lido isso tantas vezes e essa mensagem ficou para você tão
assim, tão, como é que diz? Quando a gente tem intimidade, né? Uma mensagem tão íntima que às vezes ela não faz diferença na nossa vida. Mas que eu e você pudéssemos meditar nesse salmo, como se fosse a primeira vez, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, através desta poesia de Davi, todas estas verdades que vão fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? A primeira coisa que eu queria dizer é que quando nós lemos aqui o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o que é que nos vem à mente? A maioria de nós pensa e logo pensa na provisão financeira, na provisão das necessidades financeiras. Este salmo é muito usado para isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando parece que aparentemente nos falta algo de maneira financeira, algo que é uma provisão ou uma necessidade. Tudo bem, não está errado, mas este tipo de pensamento e esta ideia sobre todo o salmo, esse pensamento ele fica incompleto diante de tudo aquilo que o salmo expressa. Ele expressa, e a ideia do salmo, desta poesia, é tratar de um assunto muito mais abrangente do que apenas a provisão das nossas necessidades financeiras. O salmo trata de muito mais, amém? Quero convidar você a ver comigo nesta noite. Vamos caminhar por esses versículos. Primeiro versículo que diz aqui, o Senhor é o meu pastor. Primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor. Dos versículos 1 a 4, o Salmo reflete aqui, ou mostra o Senhor como um bom pastor. E os versículos 5 e 6 mostram o Senhor como um bom anfitrião. Vamos versículo a versículo. O primeiro versículo fala, o Senhor é o meu pastor. Amados, o Senhor não apenas é o pastor. O Senhor, ele não é um pastor. Neste relacionamento deste homem que escreveu este salmo, este relacionamento demonstra e denota uma intimidade, e é algo que é meu. O Senhor é o meu pastor. Embora ele seja pastor também do Fabiano, da Itel, que dos irmãos que estão aqui, embora ele também seja o seu pastor, mas o Senhor, ele é o meu pastor. Demonstra aqui uma intimidade, demonstra aqui uma apropriação de um relacionamento que vai fazer toda a diferença. Ele é o meu pastor. Esta linguagem também mostra o quê? Que se o Senhor é o meu pastor, mostra que ele é aquele que cuida de mim, ele é o meu Senhor. Então, o salmista, o rei Davi, ele reconhece a Deus, ao Senhor como seu pastor. E o pastor é aquele que direciona, é aquele que me guia a águas tranquilas, é aquele que me leva a pastos verdejantes, é aquele que me conduz em segurança, é aquele que através do seu cajado, do seu bordão, ele me consola, ele me dirige, ele me protege. Ou seja, ele é aquele que é o meu Senhor. Ele é o líder da minha vida, ele é o que governa os meus passos e a minha vida. Então, amados, não tem nenhum sentido nós queremos nos apropriar de tudo que o Salmo diz, se a primeira frase não faz sentido na minha vida. Se o Senhor não é o meu pastor, não tem sentido as outras promessas, porque tudo que está escrito, só está escrito todas essas promessas e as consequências deste relacionamento de um pastor e uma ovelha só podem ser quando você tem o Senhor como seu pastor. Jesus disse que ele mesmo era o bom pastor. Lá em João capítulo 10, verso 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então eu quero pegar todo este salmo e aplicar no nosso relacionamento com Deus através do Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor, ele é o bom pastor. E ele diz assim, as minhas ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, se você for ver todo aqui o contexto de João capítulo 10, você vai ver que Jesus ele fala que alguns que o estavam ouvindo não eram suas ovelhas. Então eu preciso dizer para você, nem todo mundo é ovelha do Senhor. Nem todo mundo que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, essas pessoas estão dizendo isto com verdade. Porque o Senhor não é o pastor delas, porque elas não têm um relacionamento de submissão com Deus através da morte e ressurreição
do Senhor Jesus. Bom, se Jesus é o bom pastor, quem são as suas ovelhas? Versículo 27 de João 10 responde essa pergunta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas do Senhor são as pessoas, são aquelas que ouvem a voz e reconhecem e obedecem e seguem o seu pastor. Então, amados, logo, para que cada promessa e declaração desse salmo seja verdade em nossas vidas, essa declaração precisa sair dos nossos lábios juntamente com uma disposição de submeter toda a nossa vida ao senhorio do Senhor Jesus. Não há sentido eu e você falarmos o Senhor é o meu pastor apenas de boca, ou escrever, pendurar num quadro, ou então colocar isso no Instagram, fazer um story dizendo que o Senhor é o nosso pastor, é o meu pastor, se não houver no meu coração disposição de submeter a minha vida ao seu senhorio. Só assim, com esta submissão, com o desejo de ouvir a sua voz e de seguir a sua direção e de obedecer àquilo que o Senhor nos fala. Só assim, eu e você podemos desfrutar de cada promessa que este salmo nos diz. Amém? Colocado então este primeiro princípio, eu quero te dar talvez algum tempo, enquanto eu vou tomar um pouco de água, quero te dar tempo para você falar assim, Senhor, eu quero dizer que o Senhor é o meu pastor, e eu quero também declarar a minha decisão e a minha vontade de me submeter ao seu senhorio. Conserte agora isso. Se você nunca fez isso, faça isso. Faça essa declaração ao Senhor. Se nós então temos tomado esta posição de fé, eu e você podemos desfrutar as promessas decorrentes deste governo, deste senhorio de Deus, daquele que nos pastoreia. Amém? A primeira coisa que vamos acompanhar no versículo 1, nada me faltará. Então, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aqui não apenas provisão. Muitas vezes nós pensamos que provisão é tudo aquilo que eu e você precisamos. Não é verdade, querido. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de direção na vida, nós precisamos de perdão, nós precisamos da sua misericórdia, nós precisamos do seu cuidado, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de entendimento, nós precisamos de cura, nós precisamos de perdão, de perdoar uns aos outros, nós precisamos de força para continuar caminhando, nós precisamos ser reanimados, nós precisamos de muitas coisas. Então eu imagino que Davi aqui, que é o rei mais celebrado do povo de Israel, da história de Israel, Jesus é conhecido como o filho de Davi, Jesus é o filho de Davi. Davi foi chamado por Deus de o homem segundo o meu coração, mas ele mostra aqui toda a sua humanidade, ele fala, o Senhor é o meu pastor e por causa disso, nada vai me faltar, tudo o que eu preciso, o Senhor vai fazer por mim, porque Davi, como um pastor, ele sabia que ele estava sempre cuidando das ovelhas, e ele sempre tinha um relacionamento de amor, de cuidado, porque as ovelhas não tinham nada a oferecer, elas precisavam ser cuidadas em todo o tempo. Então Davi ele se coloca como uma ovelha nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e ele reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua humanidade, reconhece a sua dependência, ele fala, olha, nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Provisão e cuidado, não apenas provisão, mas o nosso bem-estar em todas as áreas. É isso que a palavra nos diz. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A segunda parte, aqui o segundo versículo, ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos, então nós vemos aqui que existem pastos verdejantes e águas de descanso. Quando nós estudamos um pouco sobre o relacionamento da ovelha com o pastor, a ovelha é um animal muito assustado. A ovelha é um animal que ela não se deita se ela não estiver em plena segurança, se ela não estiver segura, se houver qualquer tipo de perigo ao redor que a assuste, ela não se deita, ela não repousa, ela não descansa. Mas o Senhor, então, Ele diz que Ele nos leva para um lugar onde eu e você podemos repousar, onde nós podemos descansar, onde nós podemos, então, confiar que Ele está nos levando a um lugar de segurança.
Então Ele me faz repousar nesses pastos verdejantes e me leva para lugares, para águas, para junto das águas de descanso. São direções que o Senhor nos faz, Ele nos leva para estes lugares. Ele nos leva então para um lugar onde nós vamos descansar. Ele nos conduz através da sua palavra, através das suas direções. Irmãos, eu e você precisamos estar num lugar seguro, na nossa família. Meu amado, eu preciso ter segurança com relação à minha família, como homem, como pai, como esposo, como avô, quase avô. A minha neta vai chegar em julho, né? Até que enfim vai chegar a minha netinha. Estou esperando com ansiedade, né? Mas aqui as minhas filhas já se casaram, esta fase já foi, o Senhor me guardou, nos guardou até aqui, e agora estamos começando uma nova fase. Mas a minha família, eu preciso estar num lugar de segurança. Eu preciso estar, outro dia mesmo, estava conversando com a minha esposa, e nós tivemos um tempo atrás, alguns anos já, quase 15, e vendemos uma casa, e eu lembro que a gente construiu aquela casa, ainda não tinha terminado, e aí houve uma oferta, e nós vendemos a casa, e a minha esposa ficou ali um pouco preocupada, e eu falei para ela assim, querida, fique tranquila, porque eu estou orando, e eu sinto de Deus que nós devemos vender a casa. Então ela descansou porque sentimos a direção de Deus, sentimos o cuidado de Deus. Nós vendemos a nossa casa sem saber para onde íamos. E compramos um apartamento que estava além daquilo que nós dois, ou nós quatro na época, junto com a Fernanda e a Flávia, estava além daquilo que nós sonhávamos, que é onde nós moramos até hoje. Então o Senhor nos deu tranquilidade na família, irmãos, nas questões familiares, aonde investir o dinheiro, em que escola as crianças iriam estudar, qual o tipo de carro iríamos comprar, qual a viagem nós deveríamos fazer, situações de relacionamento, de perdão, de graça, de cuidado, de bênção, tantas e tantas situações, mas sempre olhando para o Senhor, procurando viver e seguir a sua direção. Porque quando Deus fala, Ele nos leva a um lugar de segurança, onde nós vamos descansar nele. Situações, às vezes, difíceis, irmãos, mas que nós esperávamos ele trazer a direção e trazer o cuidado. Sempre olhando para o nosso pastor, nunca abrindo mão da sua palavra, nunca abrindo mão dos princípios da palavra. Porque alguém que abre mão dos princípios da palavra não está ouvindo o seu pastor. E quando ela não ouve o seu pastor, ela não pode estar num lugar de descanso. Mas quando nós ouvimos, ele nos leva a um lugar de segurança nas nossas finanças. Amados, nós precisamos entender que também as finanças, elas têm uma questão muito forte na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em todas as coisas. Precisamos tomar decisões financeiras com temor de Deus. Precisamos tomar decisões financeiras com temor da palavra de Deus, sem extorquir ninguém, sem enganar ninguém, sem gastar mais do que a gente pode. Ouvir a palavra, obedecer a palavra, caminhar na direção que o Senhor nos dá. Por quê? Porque quando nós estamos sendo dirigidos pelo nosso pastor, nós estamos então num lugar de segurança, nos nossos relacionamentos, na amizade, com os irmãos da igreja, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que não conhecem a palavra, não importa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, nos nossos relacionamentos, sempre nos portando com graça, sabedoria, com temor de Deus. Amados, são situações que o Senhor nos leva em segurança. Eu tenho certeza que se eu e você, quando nós estamos numa situação difícil, quando nós nos vemos numa situação, num momento difícil familiar, financeiro, ou nos nossos relacionamentos, na nossa vida, em qualquer lugar que seja, é porque talvez um ou mais princípios da palavra foram quebrados. Mas quando nós estamos firmes na palavra, não tem como. Ainda que venha a perseguição, ainda que venham as lutas, ainda que venham os problemas, nós estamos em segurança, porque sabemos quem é aquele que cuida de nós. Amém? Lembre que o Senhor Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as conheço, elas me seguem. No versículo 3, a primeira parte, refrigera-me a alma. A versão NVI diz, restaura o meu vigor. Então, o Senhor refrigera-me a alma. Quando Ele me leva a estas águas tranquilas, a pastos verdejantes, o meu vigor é renovado. A minha alma é refrigerada.
o sustento de Deus, o cuidado de Deus, o direcionamento. E a maneira como o pastor cuida de nós, isso traz um renovo, renova o nosso vigor, isso anima a minha vida. Quando eu vejo como Deus cuida de mim, quando eu vejo quando Deus cuidou das minhas filhas, como eu vejo quando Deus cuidou do meu casamento para chegar até aqui, quando eu vejo como Deus tem cuidado de algumas situações, até hoje mesmo na vida das minhas filhas que já estão casadas, quando nós vemos isso, nós então temos a nossa alma refrigerada. Quando nós estamos diante de uma luta, diante de uma situação complicada, nós nos animamos porque nós falamos assim, até aqui o Senhor nos ajudou, eu sei que Ele é o meu pastor, eu posso confiar nele, o meu vigor então, querido, ele é renovado, não porque eu estou enfrentando uma luta, mas é porque eu sei que nesta luta Ele está comigo, Ele jamais me deixou, não vai me deixar. Então, amados, o meu vigor é renovado, a minha alma fica tranquila, porque assim é o relacionamento de um pastor com a sua ovelha. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E, amados, o prazer do Senhor é nos guiar por caminhos retos e de justiça. Deus não vai dirigir você por um caminho ruim, Deus não vai dirigir a minha vida, a sua vida, a nossa família, por um lugar, querido, onde vai dar num abismo. Não, Ele está nos levando para pastos verdejantes. Não se preocupe, confie na palavra, confie no pastor amoroso que está cuidando de você. Versículo 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, o pastor nunca abandona suas ovelhas. Amém? Isso não é maravilhoso? Jesus falou assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele é o bom pastor. O nome dele também é Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco o tempo todo. Ele nunca abandona a sua ovelha. Por isso nós podemos enfrentar qualquer situação, querido. Você pode enfrentar qualquer situação. Sabe por quê? Não por sua causa, mas por causa daquele que está contigo. É por causa de quem está com você. Você pode enfrentar qualquer situação. Com confiança, Ele nos guarda. E isso então mostra também que nós não estamos isentos a situações difíceis na vida. Nós não estamos isentos de passar por situações complicadas. Nós não estamos livres de passar por situações que vão exigir de nós uma confiança maior. Não estamos isentos ou livres de passar por situações que podem até nos trazer medo. Como disse aqui o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Um lugar de medo, um lugar de angústia, um lugar difícil. O vale da sombra da morte, irmãos, é um lugar onde as coisas ficam feias, onde há perigos, onde há dificuldades, onde há grandes desafios, mas ele diz, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, tu estás comigo. Meu querido, o que eu quero dizer nessa noite é uma mensagem simples, muito simples, mas eu tenho certeza que há pessoas que precisam ouvir isso nesta noite. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Nesse problema de pandemia, nessa situação, muitos estão com medo de perder o emprego, alguns que precisam trabalhar estão sem encontrar clientes, os clientes não estão recebendo, aqueles que trabalham, as pessoas que têm tanto tipo precisam saldar as suas contas. Temos aí visto notícias de restaurantes fechando na cidade, pessoas perdendo emprego, tantas e tantas circunstâncias e situações. E isso sim gera em nós uma angústia, gera em nós, claro, uma preocupação, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo. Davi, ele fala isso porque ele nunca abandonou suas ovelhas. Quando Davi vai lutar com Golias, então Saul olha para Davi, Davi era um adolescente, e o rei Saul olha para ele e fala assim, você não pode lutar com Golias, ele é um herói, ele é um guerreiro, desde a mocidade dele você não passa de um jovenzinho,
Mas Davi falou para ele assim: fica tranquilo, porque quando um leão ou quando o urso pegaram uma ovelha do meu rebanho, eu fui lá e eu matei o leão e matei o urso, e o Senhor me livrou da mão do leão e me livrou da mão do urso. O pastor que está dizendo aqui que ele pode passar por qualquer lugar, que o pastor dele, o Senhor, estaria com ele. Davi está dizendo isso baseado nele como homem. Ele, como homem, não abandonou as suas ovelhas diante do perigo de um leão e de um urso. Quanto mais o Deus Todo-Poderoso jamais vai abandonar aqueles que confiam nele. Não importa se vier o leão, não importa se vier o urso, não importa se vierem para destruir a sua finança, a sua família, a sua empresa, não importa se vierem para qualquer situação, se vierem contra nós por um caminho, vão fugir por 7 em nome de Jesus. Porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. E Ele cuida de nós. Ele é este Deus Todo-Poderoso. Ele jamais vai abandonar as suas ovelhas. Talvez para levar a ovelha a um pasto verdejante, a um novo lugar, a um lugar de descanso, fosse necessário passar por situações difíceis. E neste meio de caminho, passando por situações difíceis, ali o Senhor estava conduzindo as suas ovelhas por aquele vale, mas Ele estava ali protegendo dos predadores, protegendo de todas as coisas, assim como um bom pastor faz com as suas ovelhas, para que ele pudesse chegar num novo nível. Talvez você está passando por uma ou outra luta, mas o Senhor quer te levar a um novo nível de intimidade com Ele. O Senhor quer te levar a um novo nível de confiança. O Senhor quer te levar a um novo nível para que você possa descansar. E ali, no vale da angústia, no vale daquela situação, talvez todos os seus medos serão dissipados, porque você, então, vai entender que precisa confiar naquele que é o único Deus, o único Senhor, aquele que sabe todas as coisas. E ali, no vale da sombra da morte, irmãos, eu lembro quando me converti, havia alguns irmãos que eram mais antigos que eu, e eles sempre contavam de uma história, de uma pescaria que eles fizeram em alto mar. Eu era novo convertido, mas vira e mexe, eu lembro, a gente fazia umas reuniões de homens, e aquela história, ela surgia novamente. E foi engraçado, eu achava engraçado, porque eu era novo convertido, e para mim não fazia muito sentido o que eles diziam. Mas a situação foi o seguinte: eles estavam no mar pescando, no alto mar, um mar aberto, e se aproximaram de uma ilha para pescar e veio uma tempestade. E a tempestade então começou a jogar aquele barco que eles estavam, que era um barco pesqueiro, contra as rochas da ilha. E o dono do barco ligou o barco e o motor com toda a força não conseguia vencer o vento e a força do mar. E cada vez mais eles estavam mais próximos da rocha. E o mar totalmente revolto, então eles riam e contavam que todos eles se jogaram no chão, começaram a pedir perdão, começaram a clamar ao Senhor, começaram a confessar pecado, porque eles viram a morte iminente. Irmãos, quando nós estamos diante de situações difíceis, é naquele momento que nós entendemos que nós estamos nas mãos do Senhor. E aí, querido, é aí que nós vamos para o chão, é aí que nós vamos clamar o perdão, é aí que nós vamos clamar a ajuda, é aí que nós vamos clamar a sua misericórdia. É neste momento, é no vale da angústia. Talvez o Senhor está ali, mas Deus não nos abandona. Deus não te abandonou, querido. Talvez você esteja aí numa luta, numa angústia, numa situação que você não entende o porquê, não sabe o porquê, e os inimigos ali ao redor, e aquela situação toda, mas eu quero dizer algo: Deus não te abandonou, Ele não abandona as suas ovelhas, então somente creia, continue caminhando, conserte a sua vida, caminhe nos princípios do Senhor, obedeça a voz do seu pastor, submeta-se ao seu senhorio, porque Ele está com você e Ele já te deu o livramento. Ele não vai dar, Ele já te deu, porque o inimigo ainda não pôde destruir a sua vida e nem poderá, em nome de Jesus. Amém, querido? Parte final do Salmo, aqui no versículo 5. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então o Senhor, Ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Não importa quantos inimigos você tenha. Deixa eu te falar algo: os nossos inimigos não intimidam o nosso Deus, amém? Eles podem intimidar a nós, mas os nossos inimigos não intimidam o nosso Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Agindo eu, quem impedirá, diz a palavra. Então, o braço do Senhor, ele é mais forte do que todas essas coisas. A Bíblia diz que Jesus vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Amados, então, nenhum inimigo que eu e você tenhamos
podem intimidar o nosso Deus. Então, o que o Senhor faz? Diante de tudo isso que eu e você estamos vivendo, agora já não mais como um pastor, mas como um bom anfitrião, que percebe que eu e você estamos chegando na casa ou na presença dele, numa angústia, numa situação, num problema, num tempo difícil, mas então ele diz que prepara uma mesa e os nossos inimigos podem estar ao redor, mas ele prepara uma mesa tranquilo. Sabe por quê? Porque nosso Deus não é intimidado pelos nossos inimigos. Que bênção, querido. Aí então, ali na presença daqueles que querem nos derrotar ou então querem nos desanimar, ou das situações, não apenas demônios, mas situações que se levantam contra nós, desafios tremendos que se levantam contra nós, situações familiares, financeiras, não importa, há situações, inimigos ali, então o Senhor prepara uma mesa e diante dessa situação toda, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Fala ali de uma diferenciação de um hóspede de honra. Ele era ungido com óleo, com perfume. O Senhor, então, Ele te trata com honra. Uma honra que eu e você não merecemos. Ele nos unge com óleo. A unção com óleo fala também da unção com o Espírito. Ele nos dá graça, sabedoria, força. O Espírito é aquele que vem habitar em nós. E a unção do Espírito nos leva a toda a verdade. O Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo nos capacita a viver de uma maneira santa que honra e glorifica o nome do Senhor. Somos capacitados, então, a ver toda aquela situação, embora os inimigos estejam aqui. Quando somos ungidos com óleo, sabemos, estou tranquilo, estou na casa do meu Pai, estou na casa do meu pastor, nada pode me atingir, porque o Senhor me guarda. A Bíblia diz aqui, então, o meu cálice transborda. Que coisa maravilhosa. A bebida, então, é servida com abundância, e o cálice aqui é um símbolo de alegria. Então, este aconchego na casa do nosso pastor, do nosso Deus Todo-Poderoso, esse aconchego, essa comunhão, fazem com que a nossa alegria transborde. É aquele momento que você levanta de uma oração, as coisas não mudaram, mas você está alegre, porque você sabe que Deus está cuidando de você. É aquele momento que talvez você está numa angústia, numa coisa, mas aí você ouve uma música e você começa então a derramar lágrimas, e quando você vê aquelas lágrimas, não são de desespero. A situação, ela demanda um desespero. As dificuldades parecem que eu e você deveríamos estar tristes e acabados, mas não. Aquelas lágrimas são de confiança, são de alegria, são de entendimento de um Deus que nos ama, apesar de todas as coisas, tem cuidado de nós. Então nós choramos e quando saímos dali, saímos renovados, fortalecidos, crendo que o Senhor é aquele que faz o nosso cálice transbordar. A nossa alegria transborda. E terminando o salmo, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade, irmãos, é aquilo que Deus nos dá que nós não merecemos. Bondade é Deus movido por seu amor, por sua bondade, Ele nos dá coisas que nós não merecemos. E a misericórdia é Deus, Ele não nos dá o que merecemos. Merecemos juízo, merecemos castigo, mas a misericórdia de Deus faz com que Ele não nos dê essas coisas, mas Ele age então nos nossos atos, enquanto nós caminhamos. Imagina você caminhando, amparado, por um lado está a bondade do Senhor, do outro lado está a misericórdia do Senhor, e você vai caminhando, e a bondade e a misericórdia do Senhor vão acompanhando a sua vida, irmãos. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda. A bondade e o Senhor, a bondade e a misericórdia, elas me seguirão. Me seguirão. Então, Davi, ele entende, ele fala, certamente, eu quero viver, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Estamos numa jornada, queridos, onde o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas antes de nós nos apropriarmos de tudo isso que foi falado, nós precisamos então ter este relacionamento de confiança, relacionamento de ovelha com o nosso pastor. Jesus é o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Você tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Queria convidar você nessa noite a entregar a sua vida a Jesus, para que Ele então
possa aplicar toda esta verdade do Salmo, todas estas promessas e toda a consequência deste pastoreio, deste relacionamento com Ele, que essa consequência de cuidado, de graça, de direcionamento, de provisão, tudo isso seja aplicado verdadeiramente na sua vida. Nós vimos lá em João 10 que Ele disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me ouvem e elas me seguem. Elas conhecem a minha voz. Então, tem a ver não apenas com declarar que o Senhor é o meu pastor, mas tem a ver com um coração que se submete ao seu senhorio, ao seu sacrifício naquela cruz por nós. Eu queria orar com você nessa noite. Se você quer fazer isso pela primeira vez, diga: Senhor, eu quero te receber, Senhor Jesus, como Senhor da minha vida, meu Salvador. Eu reconheço os meus pecados e eu quero te pedir perdão, porque não tenho ainda um relacionamento de pastor e ovelha, como foi lido neste salmo. Mas a partir de hoje, quando eu disser o Senhor é o meu pastor, eu estou disposto a me submeter à sua palavra, ao teu senhorio. Eu aceito o Senhor na minha vida, peço perdão pelos meus pecados e eu quero viver para sempre na casa do Senhor. Glória a Deus, querido, eu tenho certeza que a sua vida vai ser totalmente transformada se a sua declaração for acompanhada de um coração submisso à palavra de Deus. Quero orar por você também que está nos acompanhando o culto, acompanhando esta ministração, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Queria chamar aqui o pastor Fabiano, o pastor Etel, vão ministrar uma canção. Eu queria orar por você, para que você pudesse receber descanso nessa noite. Receber descanso, um descanso que vem, não talvez de uma circunstância, mas de uma confiança. Este lugar que o Senhor vai nos levar a um lugar espiritual. Né? É claro que o Senhor não vai vir aqui pegar a gente e levar a gente numa graminha bonitinha, né, irmão? Até que seria gostoso, né, irmão? Aquele gramado assim, com uma água tranquila, um lago bonito, um gramado bem gostoso, aconchegante, né? Uma boa limonada, um suco de laranja, né? Um pãozinho com presunto, com mortadela. Já pensou que bênção, irmão? Mas não é disso que a palavra está dizendo. Está falando de um lugar espiritual, de coisas espirituais que vão acontecer, que são muito melhores do que essas coisas que são passageiras. Queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, pela revelação que Davi teve ao escrever esse salmo. Embora Davi estivesse falando de um relacionamento de um pastor com a sua ovelha, ele aplicou, Deus, estas verdades ao relacionamento de um homem que tem o Senhor como pastor, com o Deus Todo-Poderoso. Um relacionamento de confiança, de cuidado, um relacionamento onde nós podemos passar por qualquer situação, circunstância, mesmo pelo vale da sombra da morte, Deus, e não haverá problema, porque o Senhor sempre está conosco. Encontramos consolo, conforto, refúgio, podemos ver a mesa que o Senhor prepara para nós, mesmo diante de todas essas adversidades, diante dos nossos adversários, são colocados, Deus, a provisão, o cuidado e a mão e a bênção do Senhor estão ali para nos ajudar. Pai, eu quero orar nesta noite para que esta palavra traga confiança, consolo e ânimo a muitos que me ouvem. Seja animado, meu irmão, que o seu vigor seja refeito, que você receba então um renovo no seu vigor, na sua alegria de servir a Deus, na sua confiança. Querido, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro, não olhe para as circunstâncias. É claro, se você quiser ver os jornais, quiser se informar, pode fazer isso sem problema. Mas as notícias da terra não podem sobrepor as notícias que vêm do céu. E a notícia que vem do céu é uma: eu sou o teu Deus, nunca te abandonarei, jamais te deixarei, eu estarei sempre contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe por todas as circunstâncias, eu estarei ali contigo. A minha palavra vai ser o teu sustento, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, eu sou o teu Deus, eu sou o seu pastor. Jesus falou: eu sou o bom pastor. Essa é a notícia que vem do céu, e a voz de Deus é maior e mais alta do que todas as outras vozes. Ele é a autoridade suprema.
A sua palavra está acima dos céus, o seu trono está acima de todas as coisas. Ele fala, Deus, Ele fala. Então o nosso coração se alegra, mesmo diante das dificuldades, podemos confiar no Senhor. Eu pedi para a pastora Etel ministrar uma canção nessa noite, e eu quero que você esteja em oração enquanto eles ministram essa canção. Aleluia. Você consegue imaginar então um pastor segurando uma ovelha nos seus braços, e aquela ovelhinha, se pudesse falar, ela falaria: em teus braços é o meu descanso. Mas esta ovelha somos eu e você, querido, que nessa noite podemos dizer para ele: o Senhor é o meu pastor, e eu posso descansar, posso confiar em Ti, Tu és digno de confiança. Que o Senhor renove a sua alegria, que o Senhor renove o seu vigor, e que você possa enfrentar qualquer situação. Amados, estou falando aqui para um público, para irmãos que têm as mais diversas situações. Nós temos irmãos que estão empregados, temos irmãos que têm uma boa condição financeira, mas podem confiar no Senhor. Eu estou falando aqui com pessoas que estão desempregadas, estou falando também com pessoas que são funcionários, trabalhadores autônomos, que precisam gerar um trabalho e com tudo fechado, estão tendo algumas dificuldades, estão ansiosos e preocupados. Como será o dia de amanhã, o mês que vem? Você também pode confiar no Senhor. Estamos falando com pessoas que têm uma família toda estruturada e está bem, está tranquilo, mas nós precisamos confiar no Senhor. Estamos também falando com pessoas que têm uma ou outra dificuldade familiar, de relacionamento, situações complicadas para resolver, mas eu quero dizer para você, e para mim, e para cada um de nós, não importa a circunstância, o Senhor está conosco. Não tememos nada, porque sabemos quem é aquele que prometeu que estaria para sempre conosco. Amém? Querido, que Deus possa fortalecer o teu coração tremendamente, em nome do Senhor Jesus.